Fala pessoal, aqui é o Penny no Review, e hoje eu trago Ereban Shadow Legacy, que é para aqueles que curtem jogos com foco na furtividade e puzzles. O jogo foi produzido pela Baby Robot Games, sendo esse o primeiro jogo da empresa, enquanto a publicação ficou a cargo da Selecta Play, que trabalhou em jogos como Eterna Noctis e Narita Boy. Seu lançamento inicial foi para PC na Steam, recebendo alguns prêmios nesse lançamento, e agora recebemos o port para PlayStation 5 e Xbox Series, tanto na mídia física e digital. Mas sem mais delongas, vamos explorar as ruínas e enfrentar o grupo Helios no controle da Iana. We are Helios, giver of energy to every corner of the galaxy. Since the dawning of the Age of Lambent, Helios has been a shining beacon, bringing light to the darkness, warming every home. But how? A história ocorre no mundo onde a organização Helios conseguiu acabar com a crise energética ao retirar a energia do Sol diretamente. Nesse contexto, controlamos a Iana, uma jovem da raça Ereban que praticamente foi extinta e tem o poder de controlar as sombras. Enquanto estava na lideração do grupo Helios, ela foi traída e quase capturada, mas é salva pelos rebeldes conhecidos como os Forgotten Sons. A partir daí, ela começa a trabalhar junto com eles para descobrir a realidade sobre seu mundo e o desaparecimento do seu povo, entre vários dos segredos. A história é interessante e tem um bom desenvolvimento, mas não foge de certos clichês envolvendo grandes corporações rebeldes, mas no geral segura bem o jogador para manter o clima da exploração, sem deixar toda a diversão apenas na jogabilidade do jogo. Esse é um jogo focado na furtividade e com alguns puzzles, lembrando bastante o estilo do Aragami, e até mesmo um pequeno easter egg dele. Aqui você precisa evitar ser encontrado pelos inimigos, podendo simplesmente fugir deles usando as brechas de segurança ou derrotá-los, mas em qualquer um dos cenários, ser capturado é um game over instantâneo, forçando bastante o jogador a entender os padrões de cada tipo de inimigo e como os cenários funcionam, mas pelo menos tem uma boa quantidade de checkpoints, o que facilita a vida do jogador. Temos duas árvores de técnicas distintas, uma focada na furtividade ao ponto de evitar ser encontrado e outra com foco de derrotar os inimigos encontrados. É possível misturar as técnicas de ambas, mas fazendo isso não é possível chegar às melhores técnicas delas, daí vai do jogador decidir como prefere configurar as ações da Iana. Para ajudar nas explorações e emboscadas, também podemos criar ferramentas como minas elétricas e sonar. Elas têm um uso limitado, mas ajudam bastante nos pontos mais complicados, mas não são obrigatórias. Com um pouco de treino, é possível passar por todas as partes do jogo sem usar elas. O ponto forte aqui são as técnicas de sombra da Iana, onde ela entra na sombra para poder evitar a detecção dos inimigos e também conseguir chegar em pontos que de outra forma seriam impossíveis de alcançar. Muitos desses momentos são usados nos puzzles para continuar a história, então aqui o jogador precisa pensar bem para aproveitar as sombras, já que muitas vezes você precisa usar sombras que estão em movimento para avançar. O avanço da história é dividido por capítulos, onde cada um deles tem uma própria pontuação e ranking que depende de vários fatores, como encontrar os itens escondidos na região e a quantidade de vezes que foi encontrado, daí vai do jogador tentar os melhores rankings. Por último, tem a seleção de dificuldade, que afeta diretamente a percepção dos inimigos nos estágios, indo da dificuldade mais fácil para a mais difícil, ótimo para alcançar diversos tipos de jogadores, não precisando ficar preso em certas partes por falta de costume e não deixando os jogadores mais experientes numa campanha muito fácil. O jogo é todo em 3D usando o motor gráfico da Unreal, com cenários bem desenhados e abusando bastante da iluminação e sombras durante toda a campanha, já que elas já fazem parte da jogabilidade, não estando apenas na parte estética do jogo. Enquanto temos variação razoável de cenários e ambientes, a quantidade de inimigos é bem restrita, ficando apenas uma variação de 4 robôs e alguns trabalhadores distintos. Isso ajuda na jogabilidade para facilitar a adaptação da rotina deles, mas mesmo assim é uma variedade bem pequena. O que chama bastante atenção são os efeitos das técnicas da Iana, como ela entrar dentro das sombras e os ataques especiais das árvores de técnicas. Aqui eles capricharam bastante. Iana, you're awake. I could say the same about you. Gotta say, that landing wasn't my best. As músicas são mais simples e geralmente ficam em segundo plano, justamente para o jogador possa focar na furtividade do jogo, mas pelo menos durante as histórias temos algumas músicas boas. Já durante as conversas e durante a exploração, temos diversas conversas dubladas em inglês, muitas delas com várias referências de jogos e livros de ficção científica, levando um bom humor, tal como o Guia do Mochileiro das Galáxias. Entre os atores temos
Wait, that's an Erebon catalyzer. Give me that. Cici Jones, dublador da Yana, faz a Abdel do Shin Megami Tensei 5 e a Fury do Darksiders 3. No! Leave them alone! Ou Thomas, dublador do 7, faz o Luigi do Byte Kratos e o Twisted Fates do League of Legends. Ao finalizar o jogo, libera o modo Hardcore, onde segue o mesmo padrão de dificuldade mais alta, mas com um extra, sendo que caso você seja capturado ou morra, recebe um game over na hora e não tem chance de voltar pro checkpoint, precisando reiniciar toda a campanha. Independente de qual dificuldade você esteja jogando, é possível refazer os estágios já finalizados para tentar encontrar itens que faltaram ou melhorar o rank daquele estágio específico. O jogo já é meio complicado para quem não tem tanto costume em sequência de furtividade, daí a lista de conquistas exige uma precisão quase que perfeita, aumentando muito a dificuldade de consegui-la, ainda mais que você precisa fechar pelo menos 2 vezes para conseguir tudo. Entre os mais trabalhosos temos usar o Shadow Vortex em 3 ou mais inimigos em sequência, criar e melhorar todas as ferramentas, conseguir a medalha fantasma em todos os capítulos e conseguir rank S em todos os capítulos no hard. Em resumo, Ereban Shadow Legacy traz um jogo bem interessante, totalmente focado na furtividade e alguns pequenos puzzles, com uma boa exploração para encontrar todos os segredos em cada capítulo. Os gráficos são muito bonitos, com uma boa variedade de cenários, mas em compensação não tem uma quantidade de inimigos diferentes tão grande assim, enquanto as músicas são bem simples, deixando mais para o som ambiente justamente para seguir o foco da furtividade do jogo. As mecânicas de usar as sombras para atacar e fugir dos inimigos e as diferentes habilidades e ferramentas dão uma boa liberdade para o jogador realizar cada uma das missões no seu estilo, mas claro que inicialmente precisa passar um bom tempo de adaptação de como os inimigos reagem, principalmente no nível difícil, onde eles estão muito mais espertos para te encontrar. Se você gosta de jogos de furtividade e puzzles, essa é uma boa pedida para curtir e focar no jogatina, ainda mais enquanto você está aprendendo sobre cada estágio, o que aumenta bastante o tempo do jogo, mas depois que você aprende bem ele e treina bastante, é possível finalizá-lo em pouco mais de 2 horas, mas não espere conseguir fazer isso de primeira. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!